Estão me ouvindo ainda, né? Sim, então ótimo. É, então é o seguinte, eu vou tentar compartilhar a tela aqui com vocês e se o som sumir de novo, aí a gente interrompe, eu termino a aula e termino de fazer a gravação aqui para vocês e vou postar mais tarde para vocês, tá ok? Vamos tentar aqui compartilhar essa tela e mostrar esse slide aqui. E depois eu vou descobrir por que que aconteceu isso. Não sei o que que foi. Aqui meu microfone está no máximo. Não sei te informar para vocês ainda o que que foi. Mas vamos lá, vou tentar aqui compartilhar a tela aqui e a gente vê, tá? Ok. Vocês estão vendo aí esse slide? Então tá. Então vamos lá, né, Andréia? Vamos, eu vou mostrar esse slide para vocês, tá? Já está perto da gente terminar. Eu mostro ele aqui. Se cair, eu vou disponibilizar para vocês mais tarde, tá ok? Seu slide aqui da interpretação literal gramatical, tá ok? Bom, a interpretação literal ou gramatical, né, foi a primeira forma de interpretação utilizado pela escola da exegese. Então, nós já falamos, né? A escola da exegese nasceu lá na época da Revolução Francesa, com o nascimento do próprio Código de Napoleão. Ele era um código civil, né? E esse código ele vai nortear aí, então, a criação de vários outros códigos. Código Penal, a própria Constituição Francesa, vai influenciar na criação do Código Brasileiro, né, de 1916. É, bom, então, a ênfase da escola da exegese é a interpretação literal do texto, tá? Ela era vista, no início, como a única fonte, como a única forma de interpretação do texto jurídico, tá bom? Era a única forma, na época que do surgimento. Só poderia se fazer a interpretação do texto pela forma, pela interpretação literal do texto, tá? Mas, com o decorrer dos tempos, principalmente depois ali do surgimento de outras escolas de interpretações jurídicas, né, da interpretação jurídica, com outros aspectos sendo enfatizados, a, a interpretação literal do texto passou a ser não mais a única fonte, mas o primeiro forma de contato entre o intérprete e a norma. Ou seja, é a partir dali que se começa a fazer a interpretação do texto. Tá? Então, segundo essa escola, hoje, nos nossos dias, ela é muito importante, ela continua sendo importante, tá? Porque ela é a primeira fase, é o primeiro ponto, tá? Para a interpretação jurídica, como está escrito aí. A primeira tarefa do intérprete é procurar compreender o texto jurídico em sua literalidade. Então, ele tem que buscar o significado e o alcance das normas a partir das palavras que está escrito na própria lei, tá? Então, ela é considerada uma forma simples de interpretação, tá? Na medida em que se busca as expressões, o significado dessas expressões, ok? Ah, e aí?
alguns pontos ou algumas regras básicas para fazer a interpretação do texto, tá? Desta forma aqui. Primeiro, deve ser considerados o texto, eu vou mostrar exemplos já já para vocês, tá? Deve ser considerados no texto o sentido das palavras, a pontuação, a acentuação, tá? Tudo isso influencia e tem importância na compreensão das normas. Daqui a pouco nós vamos mostrar para vocês o quanto é uma simples pontuação e a mesma até acentuação tem influência na compreensão e no entendimento das normas jurídicas. Depois, o segundo momento, tá? é, Procurar buscar uma certa flexibilização da norma jurídica, tá? É, em que sentido? Se entender a concepção da própria palavra na época em que o legislador criou as leis, porque o significado das palavras elas vão mudando de acordo com a cultura e de acordo com o tempo, tá bom? Terceiro ponto é não existe, tá? É, não existe palavras inúteis na lei. Ou seja, gente, tem alguma coisa, toda hora eu recebo uma notificação aqui que aconteceu. Na lei, todas as palavras, elas têm o seu verdadeiro significado, sentido, tá? E tem o seu alcance. Então, nesse sentido aí, não existem palavras inúteis. Todas têm importância no ordenamento jurídico. E tudo tem que ser levado em consideração. Então, de forma nenhuma, um intérprete ele deve ignorar essas expressões aí no direito, ok? Bom, vejam bem como nós falamos, e aqui tem um exemplo. Uma vírgula pode alterar o sentido de uma frase. Aqui nós temos aí o Gustavo, nós temos a Laís, né? Nós temos a Andréia e o Paulo. E o Paulo, né? E outros. Né? Então, eu vou perguntar para vocês. Aonde você colocaria a vírgula nessa seguinte frase? Se o homem soubesse o valor que tem, a mulher ficaria de joelhos à sua frente. Aí eu pergunto para vocês, Andréia, Laísa, as mulheres, coloque uma vírgula para mim nesta frase. Aonde você colocaria? Professor, eu colocaria depois de mulher. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, ficaria de joelhos à sua frente. Tá bom, isso aí é o Paulo. É o Paulo falando? Sim, sou eu. E você também, Gustavo? Ou aonde você colocaria? Andréia, dá uma opinião. Ou Laís? Deixa eu ver quem está mais aqui. Né? Deixa eu ver. Tem a Aline, a Amanda, a Andréia, né? E a Indiária e a Laís. Coloque aí uma vírgula para mim, qualquer um de vocês. O Paulo, o Gustavo e o Arthur. O Paulo já falou, mas vamos lá. Então, eu quero uma moça agora. Foi tomar café? O valor, depois aqui no tem, professor. Se o homem soubesse o valor que tem, a mulher ficaria de joelho aos seus pés, à frente. Bom, então vejam bem. O que nós queremos dizer com vocês? Que é muito importante nós buscarmos o sentido da norma. Mas, de acordo com a interpretação literal ou gramatical, esta ênfase é muito grande. Por quê? Porque uma vírgula pode alterar o sentido de uma frase. E aí tem aí, ó, se o homem soubesse o valor que tem, a mulher ficaria de joelhos. Não. Se o homem soubesse o valor que tem, a mulher ficaria de joelhos à sua frente. Isso depende muito daquele que estará fazendo a interpretação do texto para buscar o verdadeiro sentido da norma. Né? Então, vejam bem, se o homem soubesse o valor que tem, acho que foi o André que colocou aí, colocaria a vírgula aqui, a mulher ficaria
de joelhos à sua frente, né? Esta pontuação, geralmente, é uma pontuação típica de meninos, né? De moços, de rapazes, né? E olha só o que acontece. Se o homem soubesse o valor que tem, vírgula, a mulher ficaria de joelhos à sua frente. Mas o Paulo trocou aqui. Sou um homem romântico, professor, sou romântico. Eu sei, eu vi que você percebeu isso, né? Vejam bem, se o homem soubesse o valor que tem a mulher, vírgula, ficaria de joelhos à sua frente. O que nós estamos querendo dizer aqui para vocês? Eu não estou querendo aqui discutir a questão do Paulo ser romântico ou não, ou da Andréia ou não, porque está aqui. Mas aqui nós temos uma alteração, uma colocação de uma vírgula em um lugar diferente, ela muda completamente o sentido de uma frase, né? Ela muda totalmente o sentido da frase e o alcance da mesma, né? Então, uma frase dessa aqui, de repente, por causa de uma vírgula, ela pode ser considerada o quê? Ela pode ser considerada machista, tá? Então, nós temos que prestar muita atenção no sentido dessas palavras, dos vocábulos, como está escrito aí, Algumas regrinhas básicas, dos quais nós já estamos falando, que vocês já perceberam, e que tem que ser buscada aí dentro do sentido gramatical das palavras, né? Sentido gramatical ou no sentido literal das palavras. Primeira regra: as palavras não podem nunca ser analisadas isoladamente, sob pena de descontextualização e manipulação, né? Vejam bem, gente, é muito comum hoje se fazer isso, tá? Em todos os sentidos, não somente no próprio ordenamento jurídico. Então, as pessoas hoje têm um costume, de maneira complicada, muitas pessoas procuram fazer e buscar o sentido das palavras fora deste contexto todo. E, na verdade, acabam provocando uma manipulação. Então, eu tenho que buscar o real significado da palavra naquela época em que ela foi escrita. Ela teve um significado. Ela, na cultura vigente, naquele momento histórico, em determinada sociedade, tinha tinha um significado e tinha um contexto. Hoje, as palavras, elas mudam de sentido, elas ganharam conotações diferentes. Então, as pessoas que vão fazer a interpretação, mesmo que seja literal, a partir da etimologia da palavra, ela tem que entender o significado. Por exemplo, ética e moral. Ética e moral, a ética veio de uma palavra que significa ethos, que significa comportamento, forma de ser. Mas aí veio os romanos depois e falou e ampliou o sentido de ética para moral. Moral era aquilo que estava relacionado com comportamento. Então, muitas vezes, hoje, ética e moral é tratada como sinônimos, mas na prática, ética e moral são coisas diferentes. Então, ética significa uma maneira de ser, um tipo de comportamento, significa um caráter de uma pessoa, como deve ser o caráter de uma pessoa. E para os gregos, esse sentido, essa situação, ela tem outra dinâmica, está relacionado com regras regras daquilo que se aceita dentro da própria cultura, para os romanos, práticas costumeiras, práticas reiteradas, como deve ser. Então, ética e moral nasce com o mesmo significado, mas depois os romanos dão outros significados. E hoje chega também com um significado diferente, né? Então, nós temos que prestar atenção e analisar a palavra, nunca isoladamente, mas no momento em que o legislador criou
aquela palavra, ou usou aquela palavra no texto jurídico, tá? Segundo ponto, caso uma determinada palavra tenha um significado comum, distinto do seu significado técnico, deve-se dar prevalência à técnica. Nós falamos isso para vocês na aula passada, na medida em que o direito tem a sua própria linguagem, né? Aquela ideia de competência, né, que nós falamos com vocês na aula passada e mostramos aquele significado, né? Competência, a pessoa é ou não competente, um juiz é ou não competente para julgar determinado caso. Se eu pegar a etimologia da palavra no português, competência tem que estar ligado à pessoa que pratica bons que sabe como fazer, que tem condições de fazer, que tem condições de julgar, que é inteligente, que é competente, que é prolixo. Agora, a linguagem técnica no direito sobre competência tem a ver com aquilo que eu posso fazer e aquilo que eu não posso fazer, aquilo que eu devo fazer e aquilo que eu não devo fazer, né? Então, a gente tem que dar prevalência à linguagem técnica ao se fazer a interpretação jurídica. Terceiro ponto, caso haja contradição entre o sentido gramatical e o lógico, deve prevalecer o lógico ou contextual. Lembrando a vocês que a palavra foi escrita a uma determinada época, uma determinada cultura, mas o direito, ele é mais universal. O direito, ele transcende o tempo, né? E nesse sentido ali, a gente tem que entender o contexto todo, né? Eu tenho que entender isso. Direito, todos são iguais perante a lei. Essa é uma realidade, né? Mas na prática, a gente sabe que nem todos são iguais perante a lei. Tem uma série de diferenças aí, diferenças de desigualdade social, diferenças de idade, diferença de gênero, né? Homens, mulheres, e isso acaba influenciando de uma maneira ou outra, né? A realidade jurídica. Então, eu tenho que analisar o sentido lógico, o aspecto lógico jurídico, né? O que o legislador quis dizer que todos são iguais perante a lei? Em que sentido que ele está falando? Se eu analisar e pegar esse exemplo que eu dei, do artigo 5º da Constituição, que todos são iguais perante a lei, aí eu estou indo pelo sentido literal da palavra, e aí a gente vai ver que isso não é real, né? Não é real, como todos nós vivemos isso na Terra, num certo sentido. Então, eu tenho que entender isso dentro do contexto lógico. O que o legislador quis dizer quando ele criou esta lei? Em que contexto foi dito isso? Em que contexto foi dito isso? Qual o contexto que trabalhado, pensado pelo legislador, na época dos gregos? Aliás, foi inclusive Aristóteles que falou isso a primeira vez, né? Os gregos davam muita ênfase na ideia de liberdade e igualdade. Essa conotação, ela tem uma importância capital já no período da Declaração dos Direitos Humanos, em 48. Então, eu tenho que entender esses pressupostos todos, né? Se o intérprete usa linguagem comum, ele deve adaptar à realidade social, né? Então, na interpretação do texto, tá? Na interpretação do texto, com, as palavras têm significados distintos, e a partir do momento em que determinadas realidades é preciso, então, sendo concatenadas de acordo com cada momento, né? Por exemplo, a palavra casamento, né? O que é a palavra casamento? A palavra casamento é a união de duas pessoas de sexo diferente.
que se unem para procriar, para ter uma família. Essa é a ideia inicial, se pensada em casamento durante séculos e séculos. A palavra casamento hoje, ela ganha conotação diferente. Casamento não significa união de pessoas de sexo diferente, mas no ordenamento, hoje, em vários ordenamentos jurídicos, ele tem um significado de ser união de duas pessoas para a criação da família. Não está falando de pessoas de sexo diferente, ok? Então, a gente tem que prestar atenção o tempo todo sobre essa realidade. O uso impróprio ou impreciso das palavras comuns ou técnicas deve levar o intérprete a reconstruir o preceito segundo a natureza da relação jurídica comum. Ou seja, nós temos que entender o significado das palavras, né? Para que a gente possa entender o preceito, né? Para que a gente possa entender o conceito específico daquilo que está dito. A interpretação, já falamos, interpretação é apenas o primeiro momento da interpretação jurídica, ok? Então, gente, esta aí é a escola da exegese ou dogmática. Depois, nós temos o segundo slide, que é, aliás, voltando para o primeiro slide, que é este aqui, nós temos aí a escola histórico-evolutiva. Essa escola, ela nasce no final do século XX, né? E chega aos nossos dias aí como, como uma escola muito importante na interpretação do texto. Já falamos aí para vocês, as leis, segundo a escola histórico-evolutiva, as leis, elas acompanham a própria evolução da sociedade, tá? É necessária a atuação do magistrado, sempre atuando na norma do legislador. A lei tem vida própria e se liberta do legislador, tá? Aqui é a ideia da vontade autônoma da lei. Foi o que nós falamos da teoria objetiva para vocês, né? Essa escola, ela dá ênfase na vontade da lei, autônoma da lei, e não do legislador. Ou seja, nessa concepção histórica evolutiva, tá, gente? Nessa concepção aqui, os fatores históricos, tá? Os fatores históricos, eles são preponderantes para a criação do direito. Os fatos históricos, né, eles são elementos originadores, motivadores da criação do próprio direito. Então, na medida em que vai surgindo determinadas situações, essas situações, elas criam a própria lei, né? Não sei se nós trabalhamos isso com vocês na aula passada, mas vamos pensar aqui a questão do divórcio, né? Aqui no Brasil, tá? O divórcio, ele foi proibido aqui no Brasil, e só foi liberado no final da década de 70, ou seja, no início dos anos 80 é que o divórcio existiu, tá? Mas por que é que houve essa mudança? Por que é que nosso ordenamento jurídico passou passou a se falar em divórcio e permitir o divórcio? Qual o fato histórico que aconteceu que fez com que houvesse a mudança da lei? Então, vamos ver. Por muitos e muitos tempos, por muito e muito tempo, se deu ênfase aí na ideia jurídica de que o casamento não poderia ser nunca desfeito, né? Casou, era algo para o resto da vida. E não haveria motivos que fizessem romper aí o casamento, ok? Mas qual o fato histórico que levou então, a criação da lei de divórcio? Bom, fato, muitas pessoas que haviam se casado, haviam se separado. Havia uma quantidade enorme na própria sociedade brasileira, desde o início do século XIX, que já haviam separado. Segundo momento,
é que muitas das pessoas que haviam se separados, muitas das pessoas que haviam se separados, já estavam em novo relacionamento, já estavam amaziados, vivendo em concubinato, e era uma quantidade muito grande. Terceiro, novas famílias haviam nascidas, já haviam sido constituídas, justamente pelas pessoas que haviam casados ou estariam vivendo maritalmente, né? E novos filhos nasceram dessas relações. Então, houve a necessidade muito grande, houve a necessidade, houve a necessidade muito grande, então, de regulamentar essas situações que estavam acontecendo. Tá? E aí, a partir da década de 80, né, nós vamos ter aí, então, a mudança na lei e o divórcio passa a ser aceito aqui no Brasil. Do mesmo jeito, a questão do casamento que nós falamos aqui, né? O que é casamento, né? Casamento, no nosso ordenamento jurídico, sempre foi visto como a união estável de duas pessoas de sexo diferente. E com o decorrer do tempo, o surgimento desses novos relacionamentos, né, onde as pessoas do mesmo sexo se relacionando e vivendo e criando famílias, a conotação do casamento ganhou significados distintos. Então, para a escola histórica evolutiva, né, a sociedade ela vem evoluindo. A sociedade ela vem ganhando contornos distintos a cada tempo que passa. Então, é muito importante se captar esses momentos históricos e esses momentos aí serem aplicados e serem aplicados na própria interpretação do direito, tá? E aqui a mudança, né? A mudança de viés para a interpretação. Não somente observar o viés da interpretação pelo prisma da vontade do legislador, mas pela vontade da lei, né? Pela vontade da lei, ok? O intérprete ainda se mantém, aí surge uma questãozinha aí, o intérprete ainda se mantém no âmbito legal da lei? Sim, se mantém no âmbito legal da lei, lógico que sim, ele continua sendo importante, só que tem que se prestar atenção nos fatos sociais, tá? Nesses fatos sociais que vão surgindo. Direito de internet, por exemplo, não se pensava em direito de internet há 20 anos atrás, 25 anos atrás, 30 anos atrás, né? Hoje, nossas relações dependem muito da internet. E não existia direito, há algum tempo atrás, para regulamentar a internet. Ainda hoje, né? A gente tem que pesar muito essa questão aí da eficácia e da validade das normas relacionadas com a internet, né? Então, a vontade autônoma da lei. A lei, quando ela é criada, ela tem um sentido. A lei, quando ela é criada, ela tem uma finalidade. Ela tem uma eficácia, tá? Então, tem que ser levado o tempo todo isso daí, tá? Aí vai surgir uma outra escola, chamada Escola da Livre Investigação Científica. Essa a Escola da Livre Investigação Científica, ela, na verdade, ela é uma ampliação da ideia de mens legislatores, né? Da mens legislatória, da vontade autônoma da lei. A ênfase aqui da Escola da Livre Cientificação, da Livre Investigação Científica, é que você tem que dar ênfase na ocasião da lei, no caso legis, como está escrito aqui, né? Caso legis, cadê? Não.
no slide passado, né, da aula passada, aqui, que nós deixamos aqui, quer ver? Não, está no slide passado, né, que nós colocamos para vocês, tá? A ideia é ocasião da lei. O que é o ocasius legis? Ocasião da lei, né? Ou seja, qual a ocasião, qual a motivação, né, da criação da lei, né? Então, nós temos, por exemplo, um exemplo, né? Os legisladores do mundo todo se uniram depois da Segunda Guerra Mundial e criaram aí a Declaração dos Direitos Humanos. Não tinha força normativa, né? Mas ela teve uma motivação maior que levaram aí a criação da lei, né? Ou da lei ou de um conjunto de princípios, né? Qual foi a ocasião da lei? O que aconteceu? A ocasião da lei foi aquilo que aconteceu na Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? Muitos valores civis, políticos, do homem, do indivíduo, foi jogado no lixo, né? E milhões de pessoas morreram. E isso obrigou uma tomada de posição da humanidade de uma maneira geral, né? E aí, então, teve uma ocasião da lei, teve uma motivação para a criação da lei. Então, a escola da livre investigação científica, ela dá ênfase na criação da norma. Falamos aqui agora, né? Direito, direito, direito à internet, né? A questão do direito internacional. Hoje nós vivemos aí uma época de pós-modernidade, né? De pós-modernidade. Então, as nossas relações são bem amplas, e então nós temos um direito para regular a atividade das pessoas, nós temos um direito que foi criado para regular a atuação dos estados, respeitando uns aos outros, essa ideia toda muito forte, muito presente, né? Então, tem que ser o tempo todo essas coisas levadas em consideração. A criação da norma é fundamental. Então, segundo a escola da livre investigação científica, as causas mediatas e imediatas, a razão jurídica, a razão política, né? Os fundamentos dos dispositivos, as necessidades que levaram a promulgar a norma jurídica, os fatos contemporâneos para a elaboração de determinado documento jurídico, o momento histórico, o ambiente social, as condições culturais, psicológicas, sobre as quais a lei surgiu e que diretamente contribuiu para a promulgação das leis, né? Era o que Carlos Maximiano nos diz no seu livro, tá? Então, tudo isso é importante para a escola da livre investigação científica, ou seja, a razão, aquilo que deu origem à lei. Depois nós temos aí a escola, depois nós temos aí a escola do Aí nós temos aí a escola do direito livre. O objetivo do direito é a justiça, né? Então, havendo ou não uma lei escrita, o magistrado estará autorizado a nortear-se por essa finalidade maior, né? Então, a ideia da escola do direito livre é a ideia de que a justiça é o fim maior que deve ser buscado. Neste tipo de interpretação, neste tipo de afirmação, para os expoentes, né, da escola do direito livre, a ideia principal é que um magistrado deve buscar o fim social maior do direito, que é a própria justiça. Então, aqui a ênfase interpretativa do juiz ganha uma importância muito forte, no sentido de que ele busca alcançar
e buscar as suas decisões jurídicas, sempre buscando a justiça. É uma corrente que tem crescido muito aqui hoje, onde volta novamente a importância aí dos juízes, né, na sua forma de interpretação do texto. Lógico, só que agora seguindo outros parâmetros, não exclusivamente nos parâmetros da norma literal das leis, para fazer a interpretação do texto jurídico, ok? Nós vamos trabalhar isso com vocês na próxima aula mais. Bom, eu deixei aqui para vocês os outros slides, né? Aqui no texto de vocês, está aqui o slide 5, não deu tempo da gente olhar, basta vocês baixarem ele, está aqui o slide da interpretação autêntica do texto e o slide da interpretação doutrinária. Nós já citamos sobre eles, né? Mas nós vamos falar com vocês exemplos para a próxima aula, tá ok? Então, você já tem aí, pode ir dando uma lida no texto, tá? Estarei colocando um resumo para vocês, já, aqui, daquilo que nós falamos nessas 4 aulas, tá? É um resumo somente. E aí, para servir de norte para vocês derem uma lida para a próxima aula, não ficar tão perdido assim. Tá ok, gente? Ok, professor. Então, tá bom. E aí, vai aparecer 2 gravações para vocês, tá bom? Eu vou já interromper essa aqui. Vai aparecer 2 gravações que é o complemento dessa falha que aconteceu aqui. Eu estou recebendo notificação no celular aqui, as notificações que eu estou recebendo diz respeito aí a compartilhamento de tela. Uma coisa assim. E aí trava, porque a imagem, né? E imagem pesa, às vezes, no sistema. Eu acho que é por aí. Mas depois a gente vai olhar isso aí direitinho, tá? Então, deixa eu fazer uma chamada aqui, rapidamente. Tá? Então, nós temos aqui Aline, Andréia, Amanda, Arthur, Gustavo, Indiara, Karine, Laís, isso, e o Paulo. Né? Indiara, cadê você? E Amanda, cadê você? Estou tomando café ainda? Presente. Aí, tá ótimo. Então tá, gente, ficamos por aqui então hoje, tá bom? Parabéns a todos, né? Espero que tenham tido um bom final, um bom feriado, né? Mas o fato é que levantaram cedo e estiveram aqui, né? Então, ótimo. E que vocês tenham uma boa semana, ok? Uma boa semana para todos vocês.